Lá fora ganha-se o dobro. Já ouviste esta frase de certeza? De um amigo teu que foi para a Suíça, de um primo que está na Holanda, ou só numa conversa de café onde alguém diz que em Portugal não dá para nada, temos é que sair para o estrangeiro. E a verdade é que, em números brutos, essa frase está certa. Um trabalhador na Suíça ganha, em média, mais do dobro de um trabalhador em Portugal, mesmo depois de ajustarmos o valor ao poder real de compra e não só ao câmbio da moeda. No caso da Holanda, Luxemburgo, na Alemanha, na Áustria, a história aqui também se repete. Salários líquidos que deixam o salário médio português a parecer uma miragem. Mas aqui está a parte que ninguém te conta no café, nem nos vídeos em que dizem que vim para a Suíça e nunca mais volto para Portugal. Esse salário mais alto não chega inteiro ao teu bolso para ganhares como tu quiseres. Temos exemplos de rendas em Zurique que custam o triplo das rendas de Lisboa. Há um custo de vida que, em alguns destinos, é tão elevado que devora boa parte dessa vantagem salarial. E há um detalhe verdadeiramente inesperado sobre impostos que vou mostrar-te já a seguir. E aqui vai contra tudo o que provavelmente já ouviste. Neste vídeo vamos fazer a conta a sério, não para te convencer a ficar, nem para te convencer a sair de Portugal, mas para que tu decidas com os números reais, não com frases que ouves no café. Vamos ver quem está realmente a sair de Portugal e porquê. Os salários líquidos comparados destino a destino, o custo de vida que ninguém calcula antes de fazer as malas. E também os impostos. E já te aviso que aqui há uma surpresa e no final aquilo que nenhuma folha de cálculo consegue medir, mas que pesa tanto ou mais do que o dinheiro. Por isso, vamos ao vídeo. O meu nome é Pedro Cardoso e o meu objetivo é ajudar-te a gerir e a investir melhor o teu dinheiro. Por isso, deixa já o teu like neste vídeo e segue-me que eu quero te ajudar. Antes de fazermos a matemática, vale a pena perceber quem é que está mesmo a sair, porque o perfil mudou e mudou de forma significativa. Durante décadas, a imagem do imigrante português era a de alguém com poucas qualificações à procura de um trabalho braçal lá fora. E durante muito tempo isso era a verdade. Há uns anos, apenas cerca de 13% dos imigrantes portugueses tinham o ensino superior. Mas o perfil de quem sai hoje é completamente distinto. Nos anos mais recentes analisados, quase metade dos portugueses que imigraram já tinham completado o seu ensino superior. Mais do que o dobro da média da população residente em Portugal. Ou seja, a imigração deixou de ser principalmente sobre quem não tem alternativas em Portugal. Passou assim a ser cada vez mais sobre quem tem alternativas e escolhe qual é o melhor. E há outro detalhe que talvez não esperasse. A maior parte de quem sai são jovens. 77% das saídas são de pessoas entre os 15 e os 39 anos. Estamos a falar, na sua maioria, de gente no início ou em pleno desenvolvimento da sua carreira. Exatamente a fase em que a decisão entre ficar ou sair tem mais impacto a longo prazo, porque é aí que se constrói o nosso património, se decide se vamos comprar casa, se vamos ter filhos e onde vamos envelhecer. E aqui os destinos também contam uma história. Suíça, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido, Alemanha, França. Estes são, consistentemente, os destinos mais procurados pelos imigrantes portugueses. E o que estes países têm todos em comum não é por acaso. Salários médios muito acima dos praticados em Portugal. Depois temos a produtividade da economia portuguesa. Temos menos automatização, empresas mais pequenas, menos investimento tecnológico. Ajuda a explicar por que razão esse esforço salarial persiste e continua a empurrar gente qualificada para fora do nosso país. Mas números de quem sai não são por si só uma resposta, são só o ponto de partida para isto. A pergunta importante é, será que depois de contarmos tudo, salário, impostos, custo de vida e o que se perde ao sair, essas mesmas pessoas estão mesmo a sair para melhor? É isso que vamos cobrir já a seguir. Vamos começar pela parte mais visível, que é o salário. E aqui os números são de facto impressionantes. Em Portugal, o salário médio bruto anual de um trabalhador a tempo inteiro foi de cerca de 24.800 euros. O que coloca Portugal entre os 10 países com o salário médio mais baixo de toda a União Europeia. Aqui, em termos líquidos, depois de descontado o IRS e a Segurança Social, o trabalhador português médio fica com cerca de 15.700 euros por ano,
qualquer coisa como 1.140 euros por mês. Agora, compare isto com os principais destinos de imigração por parte dos portugueses. Na Suíça, o salário médio bruto ronda os 48.900 euros anuais e o líquido fica perto dos 39.800, mais do dobro do valor português, mesmo depois de ajustado o poder de compra, não só ao câmbio direto da moeda. Nos Países Baixos, o salário médio líquido ronda os 36.000 euros. No Luxemburgo e na Noruega, por volta dos 33.000. Na Áustria e na Alemanha, perto dos 32.000. E mesmo destinos como a Bélgica ou Dinamarca, com salários médios líquidos à volta dos 27.000 euros, deixam Portugal muito para trás. Olha para estes números, todos lado a lado, e a conclusão parece óbvia. Trabalhar fora paga e paga bem. E se a decisão fosse só sobre o número que aparece no contrato de trabalho, este vídeo terminava neste momento e a resposta seria: sai o mais depressa que conseguires. Mas a decisão nunca é só sobre os números no contrato. É sobre quanto desse número sobra. E no fim do mês, depois de pagares para viveres a tua vida. E é exatamente aí que a maioria das pessoas que faz esta conta comete um erro que é muito comum. Compara só o salário e esquece todo o resto. Por isso, vamos corrigir isso mesmo agora. Aqui está o primeiro mas importante deste vídeo. Um salário mais alto só é uma vitória real se sobrar mais dinheiro depois de pagarmos as nossas contas. E, nos destinos mais procurados pelos portugueses, isso nem sempre acontece de forma como tu esperarias. Vamos usar um índice de custo de vida internacional que compara preços de bens e serviços do dia-a-dia entre países usando Nova Iorque como referência. Portugal tem uma pontuação muito baixa nesse índice, à volta dos 38 pontos, o que confirma aquilo que tu já desconfiavas. Portugal é, de forma consistente, um dos países mais acessíveis da Europa Ocidental para qualquer pessoa viver, com preços cerca de 14% abaixo da média europeia. Agora olha para o outro lado da equação. A Suíça tem o custo de vida mais elevado de toda a Europa. Por exemplo, Zurique foi mesmo considerada a cidade mais cara do mundo em 2026. Só para teres uma ideia do impacto disto na habitação, um apartamento de um quarto na Suíça custa em média mais de 2.500 euros por mês de renda, contra cerca de 550 euros na Bulgária. E claramente muito mais do que pagarias em quase qualquer cidade portuguesa, mesmo falando em Lisboa. O Luxemburgo é o país mais caro dentro da União Europeia, com preços acima de 51% da média europeia. A Dinamarca e a Irlanda seguem-se de perto. E o que isto significa na prática é que aquele salário que parecia o dobro ou o triplo do português, depois de pagares a renda, supermercado, transportes e lazer, a preços suíços ou luxemburgueses, pode render uma poupança real muito mais modesta do que aquele número inicial que parecia prever. Não desaparece a vantagem. A Suíça continua a compensar financeiramente, mesmo com o custo de vida mais alto da Europa. Mas a distância entre ganhar o dobro e viver com o dobro de conforto é muito maior do que a maioria das pessoas imagina antes de fazer as malas. E há destinos onde esta equação é claramente mais favorável. A Alemanha e a Áustria, por exemplo, têm custos de vida moderados, mais próximos da média europeia, o que faz com que a vantagem salarial se sinta de forma muito mais real no dia-a-dia como comparamos com Portugal. A lição aqui é bastante simples, mas é a que mais gente ignora. Nunca compares o teu salário a salário. Compara salário menos o custo de vida no destino específico que estás a considerar. Porque a resposta muda drasticamente de país para país, até de cidade para cidade. E agora chegamos à parte deste vídeo que mais me surpreendeu quando fiz esta pesquisa. E que provavelmente te vai surpreender a ti também. A maioria das pessoas assume que Portugal tributa pesadamente os seus salários e que é, por isso, em parte, que vale a pena sair. Faz sentido pensar assim. O IRS português é frequentemente apontado como muito elevado. E ainda has de ouvir alguém dizer trabalho metade do ano só para o Estado. O que não é mentira. Mas os números contam uma história diferente. A carga fiscal sobre o salário médio em Portugal, somando o IRS e os descontos para a Segurança Social, pagos pelo trabalhador, ronda em média os 28,6%. E este valor está acima, que se registra,
6 dos 10 principais países de destinos imigrantes portugueses analisados. Mas os números contam uma história diferente. A carga fiscal sobre o salário médio em Portugal, somando o IRS e os descontos para a segurança social, pagos pelo nós trabalhadores, ronda, em média, os 28,6%. E este valor está acima do que se registra em 6 dos 10 países principais de destinos de imigração portuguesa analisados. Ou seja, mesmo ganhando claramente menos do que um destino como a Suíça, o trabalhador português médio entrega proporcionalmente uma fatia maior do seu salário ao Estado do que a maioria dos imigrantes entrega nos países onde foram trabalhar. Pensa nisto por um segundo, não é só o que ganhas menos em Portugal, é que proporcionalmente ainda pagas mais impostos sobre esse valor mais baixo, comparado com vários dos destinos que pagam o dobro ou o triplo. É o pior de dois mundos em termos fiscais e é precisamente o tipo de informação que normalmente fica de fora da conversa de café sobre lá fora paga-se menos impostos. Agora há um mas importante aqui, carga fiscal não é tudo igual e tudo igual. O que recebes em troca desses impostos varia muito de país para país. Acesso à saúde pública, qualidade das infraestruturas, sistema de pensões, apoio social em caso de desemprego. A Suíça, por exemplo, apesar de ter impostos sobre o rendimento mais baixos do que em Portugal em algumas faixas, tem um sistema de saúde maioritariamente privado e obrigatório, com prémios de seguro que podem ultrapassar várias centenas de francos suíços por mês. Por pessoa, um custo que, em Portugal, está largamente coberto pelo Serviço Nacional de Saúde através dos impostos que já pagas normalmente. Por isso, quando comparares cargas fiscais entre países, é fundamental perguntares não só quanto é que eu vou pagar, mas o que recebo de volta também por isso. Porque aí a vantagem de Portugal pode ser maior do que parece à primeira vista. Vamos então agora juntar tudo num exemplo concreto, para ver como isto funciona na prática e não só em teoria. Imagina um trabalhador português com o salário médio nacional, cerca de 1.140 euros líquidos por mês, ou pouco mais de 15.700 euros por ano, considerando os 14 pagamentos habituais que temos em Portugal. Depois de pagar renda, alimentação, transportes e despesas correntes num custo de vida português, este trabalhador consegue tipicamente poupar uma fatia modesta desse rendimento. Vamos dizer, para efeito de exemplo, entre 10% e 15% do líquido, depois de cobertas as despesas essenciais. Agora, imagina que esse mesmo trabalhador decide emigrar para a Alemanha, onde o salário médio líquido ronda os 32 mil euros anuais, mais do dobro do português, e onde o custo de vida, apesar de superior ao português, está relativamente próximo da média europeia, sem os extremos da Suíça ou do Luxemburgo. Mesmo com rendas mais altas, supermercado mais caro e a carga fiscal alemã a aplicar-se aos seus próprios escalões, é absolutamente plausível que este trabalhador consiga não só cobrir as suas despesas, com bastante folga, como poupar uma fatia maior de rendimento em termos absolutos do que conseguiria em Portugal. O dobro do salário, mesmo com mais despesas, ainda deixa tipicamente mais dinheiro disponível no final do mês para um trabalhador na Alemanha. Mas trocando a Alemanha pela Suíça e a equação fica mais renhida. Sim, o salário lá ainda é mais alto, quase o triplo do português em termos líquidos. Mas entre uma renda que pode facilmente ultrapassar os 2.000 euros por mês num apartamento simples, seguro de saúde obrigatório, que pode rondar várias centenas de euros mensais por pessoa, e o custo de vida mais elevado de toda a Europa, a poupança real que sobra no final do mês pode ser surpreendentemente mais modesta do que aquele salário inicial fazia parecer. Ainda assim, no entanto, provavelmente superior à portuguesa, mas não há na mesma proporção dramática que o salário bruto sugeria. No entanto, a conclusão prática aqui não é a Alemanha é melhor que a Suíça, ou vice-versa. Depende inteiramente da tua profissão, claro, e do teu nível salarial específico e da cidade exata onde vais viver dentro de cada país. A conclusão é que precisas de fazer esta conta. Salário líquido, menos renda real do bairro onde vais viver, menos o custo de vida do teu dia-a-dia, antes de comparares números brutos de manchete como costumamos fazer no café. Os 10 ou 15 minutos que levas a fazer esta simulação específica para o teu caso podem mudar completamente a tua decisão do que vais fazer para o teu futuro.
Até aqui fizemos só matemática, mas seria desonesto da minha parte terminar este vídeo como se a decisão de emigrar fosse só uma equação de números, porque não é, e qualquer pessoa que já tenha vivido fora sabe melhor do que ninguém sobre isso. O primeiro fator que a folha de cálculo não capta é a distância da nossa família e dos nossos familiares. Um salário mais alto não compra o jantar de domingo com os nossos pais, não está presente no aniversário de um sobrinho, de um irmão, e não substitui a rede de apoio que tens em Portugal quando algo possa correr mal, ou uma doença, uma emergência, ou um momento em que precisas mesmo de alguém por perto. Para muita gente, esta distância tem um custo emocional bastante real que nenhuma diferença salarial compensa por completo. O segundo é a língua e a integração cultural. Trabalhar e viver num país cujo idioma não dominas completamente, mesmo que fales inglês fluentemente, traz um nível de esforço e de resistência e cansaço mental que se sente todos os dias em coisas tão simples como ir ao médico, tratar da papelada ou simplesmente sentir-te parte da tua comunidade onde vives. Isto tende a melhorar com o tempo, claro, mas os primeiros anos podem ser genuinamente difíceis de uma forma que o salário não consiga resolver. O terceiro é também o clima e o estilo de vida. Trocar o clima português por invernos longos e escuros na Escandinávia, ou então na Alemanha ou no Reino Unido, tem um impacto real no bem-estar da maioria das pessoas. Não é coincidência que tantos imigrantes portugueses, mesmo depois de décadas de sucesso financeiro lá fora, regressam a Portugal para gozarem a sua reforma. Precisamente para recuperar o clima, o ritmo de vida e a proximidade que tinham deixado para trás. Mas há também o lado inverso desta equação, que é importante não nos esquecermos. Para muita gente, sair de Portugal não é só sobre dinheiro, é sobre também oportunidades de carreira que simplesmente não existem aqui. Sobre sistemas de trabalho mais meritocráticos, sobre a possibilidade de crescer profissionalmente a um ritmo que o mercado português, como é mais pequeno e menos dinâmico em alguns setores, não nos proporciona. Para essas pessoas, mesmo que a diferença financeira fosse menor do que aqui é, a decisão de sair continuaria a fazer sentido. Não existe aqui uma resposta certa para toda a gente. Existe sim a tua resposta e ela depende do quanto valor tu atribuis a cada um desses fatores que não cabem numa tabela de Excel. Vamos então transformar tudo isto numa estrutura prática de decisão. Sair tende a fazer mais sentido quando a tua profissão tem procura forte e é bem pago no destino onde tu escolheste. Engenharia, saúde, tecnologia e outras áreas com déficit de mão de obra qualificado em vários países europeus, quando o destino tem um custo de vida moderado relativamente ao salário oferecido e quando estás numa fase da vida com poucas amarras. Eu quero dizer, sem filhos, em idade escolar, sem dependentes diretos a precisar de ti por perto, com flexibilidade para te adaptar aos primeiros anos que vão ser difíceis, que normalmente são os mais difíceis de qualquer tipo de imigração. Agora, ficar ou regressar se já estiveres fora tende a fazer mais sentido quando a tua profissão não tem uma vantagem salarial clara lá fora depois de contares os custos de vida e impostos quando tens uma rede familiar em Portugal que pesa muito na tua qualidade de vida ou quando que procuras não é só rendimento alto, mas sim um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Algo que Portugal, apesar de ter um salário mais baixo, ainda oferece de forma competitiva face a muitos destinos com ritmos de trabalho muito mais intensos. E há uma terceira via, cada vez mais comum entre os portugueses qualificados. Sair por um período definido, 3, 5, 10 anos, para construir poupança e experiência profissional. E também, claro, a experiência internacional que é importante, com um plano consistente de regressar depois. Essa estratégia combina o melhor dos dois mundos. Aproveitas salários mais altos e experiência profissional lá fora, durante os anos em que isso pesa mais na tua carreira, e regressas a Portugal com capital acumulado, precisamente quando fores formar a tua família, com um clima e qualidade de vida que começam a pesar mais, claro, nas tuas prioridades. Seja qual for o caminho que escolheres, faz a conta primeiro salário líquido, menos custo de vida real do destino específico, menos impostos e só depois decide com a base no que sobra o que realmente é importante para ti. Por isso, ninguém te vai dizer no café quanto custa mesmo aquele apartamento em Zurique, nem quanto pesa a saudade ao fim do primeiro inverno longe de casa. A pergunta nunca foi só
onde se ganha mais, foi sempre onde sobra mais e onde vale mais a pena viver. Por isso, faz as contas. Obrigado por terem chegado a esta parte do vídeo. Não se esqueçam de deixarem o vosso like, subscreverem o canal. Desejo-vos um resto de bom dia e vemo-nos no próximo vídeo.